Muito bem, galera. Prazer estar com vocês, pessoal do segundo ano. Pessoal comprometido, eu resolvi gravar a aula, tá certo? E enviar para vocês. Então vamos dar início aqui à nossa aula sobre a segunda lei da termodinâmica. Inicialmente, eu queria começar com essa frase que diz justamente o seguinte: comece onde você está, use o que você tiver e faça o que você puder, certo? Então eu queria deixar essa frase para reflexão de vocês e sem perca de tempo, vamos lá ao nosso assunto. Inicialmente queria passar esse videozinho aqui para vocês, tá certo? Assistam com muita atenção, bem bacana esse vídeo. Show, galera, esse videozinho aí bem interessante, bem bacana. Aí eu pergunto a vocês, isso é possível acontecer? Vários fenômenos que a gente viu aqui nessas imagens, nesse vídeo, será possível boa parte deles acontecerem? Certo? É justamente, pessoal, baseado nesse vídeo que a gente começa aqui o nosso assunto, antes de a gente adentrar
a segunda lei da termodinâmica. A gente vai entender aqui um pouco sobre fenômenos reversíveis e irreversíveis, tá certo? No fenômeno irreversível, aliás, no fenômeno reversível vai acontecer justamente o que eu chamo de reversibilidade, tá certo? Para isso eu tenho aqui duas definições bem clássicas sobre fenômenos reversíveis, que seriam eles, tá certo? Inicialmente, existem fenômenos cujos eventos acontecem numa ordem direta ou inversa, não nos permitindo saber aquele que aconteceu antes ou depois. E a outra definição são fenômenos reversíveis aqueles que teoricamente são completamente reversíveis, ou seja, eu posso, né, voltar atrás naquilo que eu fiz, naquele processo que eu executei, eu posso voltar ao estado inicial dele, o antes e o depois, podendo realizar a trajetória inversa do processo, ou seja, eu posso voltar atrás naquilo que eu fiz, tá certo? Isso é um exemplo clássico, tá certo? Isso é o que acontece na reversibilidade, ou seja, no fenômeno reversível. E para resumir a história, é justamente aquelas transformações ou aqueles fenômenos que podem ser desfeitos. Um exemplo clássico disso é a água. Eu posso esquentar a água, como também eu posso congelar a água. Ou seja, eu posso pegar uma determinada quantidade de água, esquentar essa água, deixá-la a uma temperatura de 50 graus Celsius, digamos, certo? E depois eu posso congelar essa água, deixá-la numa temperatura, digamos, 0 graus Celsius. E eu posso voltar atrás, ou seja, eu posso inverter a trajetória desse processo, ok? Eu posso ter o antes e o depois, eu posso fazer com que essa água volte a ficar novamente numa temperatura elevada a 50 graus Celsius, ou seja, ela volte a ficar quente, tá certo? Um exemplo bem clássico de reversibilidade, tranquilo? Para isso, pessoal, eu peguei essa imagem e a minha intenção é justamente mostrar com a água o que acontece, várias situações que podem acontecer com ela. Justamente a primeira, nesse caso aqui, ela está no estado sólido, tá certo? Essa água colocada a temperaturas baixas, o que vai acontecer com esses cubos de gelo, tá certo? A água no estado sólido, ele vai derreter e a água vai se transformar para o estado líquido, vai acontecer a fusão. Colocando-se essa água em temperaturas altas, tá certo? Elevadas, o que vai acontecer com ela? Vai acontecer a vaporização. Essa água vai se transformar em vapor, em nuvens de vapor. Pegando-se essas nuvens de vapor, tá certo? E colocando em temperaturas baixas, o que vai acontecer com ela? Ela vai voltar ao seu estado líquido, a água. Vai acontecer a liquefação ou condensação, tá certo? Pegando-se a água no estado líquido e colocando em temperaturas baixas também, ou baixíssimas, ela vai voltar ao seu estado sólido, tá certo? Inicialmente onde ela estava, que é justamente a solidificação, ou seja, com a água acontece o fenômeno da reversibilidade. Eu tenho um antes e o depois dela. Eu posso iniciar um processo e posso voltar esse processo. Eu posso voltar ao estágio inicial da água. Aquele estado sólido, estado líquido, estado de vapor, e ela acabou voltando para o estado sólido. Tranquilo? Vamos lá. O outro fenômeno é justamente a irreversibilidade, tá certo? Como o próprio nome já está dizendo, é algo irreversível, é algo que a gente não pode voltar atrás, é algo que a gente não pode desfazer, tá certo? Mas vamos entender inicialmente o seguinte: vocês estão vendo essa planta aqui, né? Ela crescendo, se desenvolvendo, tá certo? E ela, em determinado momento, ela morre, tá certo? Essa planta aqui, pessoal, quando ela nasce, cresce, se desenvolve, ela jamais vai poder voltar ao seu estado inicial quando ela nasceu, cresceu e se desenvolveu, foi crescendo até chegar ao seu estado aqui final, certo? Então, por isso que nós estamos vendo essa definiçãozinha aqui inicialmente sobre irreversibilidade, que diz o seguinte: na vida real, todos os fenômenos espontâneos, o crescimento de uma planta, é algo totalmente espontâneo. Então, na vida real, todos os fenômenos espontâneos ou naturais são irreversíveis, certo? E para isso nós temos essa frasinha aqui, que diz o seguinte: a natureza só admite uma sequência para o transcurso dos acontecimentos. Ou seja, essa planta ela vai nascer de um jeito, vai se desenvolver e crescer de um jeito. Ela não vai poder voltar ao que estava antes, no início do seu crescimento. Tá certo? A natureza só admite, aliás, uma sequência para o transcurso, nesse caso aqui, do crescimento, do surgimento, do crescimento e desenvolvimento dessa planta.
Em todos há uma espécie de orientação que indica o sentido do transcorrer do tempo, de Alberto Gaspar. E aí, pessoal, entrando aqui já na parte da segunda lei da termodinâmica, nós temos aqui um exemplo bem clássico do seguinte. Nós temos aqui um copo de água gelada a 10 graus Celsius, tá certo? Colocado sobre a mesa, a temperatura ambiente de 25 graus Celsius. Espontaneamente, o que vai acontecer com esse copo, com essa água gelada que está dentro desse copo com a temperatura de 10 graus Celsius? Ela receberá calor do ambiente elevando a sua temperatura, nunca o contrário, tá certo? Então aqui já entra, tá certo? Um pouco das ideias que a gente vai abordar aqui na segunda lei da termodinâmica, tranquilo? Então vamos lá, passando aqui adiante. Opa, deixa eu só uma falhazinha aqui, mas nós vamos voltar. Estamos voltando. Voltou. Vamos lá. Então, pessoal, voltando, que a gente estava justamente aqui na segunda lei da termodinâmica, tá certo? O que acontece? Vamos avançar. Pronto. Ainda fechando essa parte da irreversibilidade, definição bem clássica: fenômenos irreversíveis são aqueles que podem ser executados em um sentido sem que haja a possibilidade da manutenção do processo ao seu primeiro estado, ou seja, não pode voltar ao seu primeiro estado. E aí os fenômenos irreversíveis é justamente aqueles fenômenos ou processos ou transformações que não podem ser desfeitas, tá certo? Por exemplo, um exemplo bem simples: cozinhar, assar ou fritar alimentos, tá certo? O que eu vou ter aqui como exemplo, tá certo? Eu tenho aqui o exemplo da carne crua, depois de ela assada, frita, ela não pode voltar ao seu estado inicial. Exemplo bem clássico de irreversibilidade. A fruta aqui é a laranja. Utiliza a laranja, faça o suco. Jamais esse suco aqui vai se transformar novamente nessa fruta chamada laranja. Tá certo? Ou seja, é um processo, é um fenômeno totalmente irreversível. Ou seja, definição bem simples, né, de ser entendida por vocês. Tá certo? Dando continuidade aqui agora, nós vamos abordar justamente algumas ideias, alguns enunciados que nós estudamos na segunda lei da termodinâmica. Inicialmente, dentre as duas leis da termodinâmica, a segunda é a que tem maior aplicação na construção de máquinas e utilização na indústria, pois trata diretamente do rendimento dessas máquinas térmicas. Primeiro, como é que funcionam essas máquinas térmicas, e em segundo lugar, como é que funciona a questão do rendimento dessas máquinas térmicas. Como é que elas funcionam, como é que elas trabalham, quais são as fontes que fazem com que elas produzam calor e realizem trabalho. Aliás, qual a fonte responsável, né, por gerar calor para essas máquinas e, consequentemente, fazer com que elas realizem trabalho, tá certo? Enfim, vamos lá. São dois enunciados que a gente vai ver aqui nessa parte da segunda lei da termodinâmica. Aparentemente, eles são diferentes, mas eles ilustram a segunda lei da termodinâmica. São os enunciados desses dois camaradas aqui, do Clausius e do Kelvin Planck. Vamos lá. Primeiro enunciado, o que diz? Enunciado de Clausius. Ele diz que o calor não pode fluir de forma espontânea, ou seja, naturalmente, sem que haja um agente externo, né, de um corpo de uma temperatura menor para um corpo de uma temperatura maior ou mais alta. Certo? Então, isso aqui é uma ideia anunciada dele, esse camaradazinho aqui. Nós temos a oportunidade de estudar isso aqui na segunda lei da termodinâmica, tá certo? Também. Tendo como consequência que o sentido natural do fluxo do calor, que a gente já sabe, a gente já estudou isso aqui anteriormente, é o da temperatura mais alta para a mais baixa, tá certo? Ou seja, a temperatura vai fluir do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. E que para que o fluxo seja inverso, ou seja, que seja o contrário, é necessário para isso acontecer um agente externo. É necessário que um agente externo, né, realize um trabalho sobre o sistema, tá certo? E não no sistema. Tem uma diferença quando o trabalho acontece no sistema, aliás, pelo sistema, e tem a diferença quando o trabalho acontece sobre o sistema. Tranquilo? O segundo enunciado é do Kevin Planck, tá certo? O que ele diz? Nenhuma máquina térmica operando em ciclos, tá certo, pode retirar calor de uma fonte, tá certo? Retirar calor de uma fonte, ela precisa de calor de uma determinada fonte para que essa máquina térmica passe a realizar trabalho em ciclos e transforme integralmente em trabalho, tá certo? Então, resumindo, nenhuma máquina térmica operando em ciclos pode retirar calor de uma fonte e transformá-la em trabalho, integralmente em trabalho. Ela precisa de calor de uma fonte para poder realizar trabalho, para poder entrar em funcionamento.
E aí, para finalizar, nesse enunciado, diz que justamente esse calor originado dessa fonte que faz com que a máquina térmica realize trabalho, ela não utiliza-se, ela não consegue transformar esse trabalho de maneira integral, ou seja, ela não usa todo o trabalho, tá certo? Tem uma parte dele que não vai ser, ela não usa todo esse calor para realizar o trabalho. Ela não aproveita todo o calor para realizar o trabalho. Uma parte desse calor é desperdiçado, é perdido. Por isso que nós vamos ver que, logo mais abaixo, tem essa observação, que nenhuma máquina térmica tem um rendimento de 100%. Tá certo? Aqui em cima diz o seguinte, os fenômenos naturais são irreversíveis, como a gente já viu, porque o calor gerado por eles nunca pode ser inteiramente reaproveitado em outra forma de energia. Ou seja, o calor gerado por eles, tá certo? Nunca vai ser aproveitado na sua totalidade e ser transformado em trabalho, tá certo? Ok? Uma outra observação, lá embaixo, diz o seguinte: este enunciado implica que não é possível que um dispositivo térmico, uma máquina térmica, tenha um rendimento 100%, como eu já falei anteriormente. Por quê? Porque ela não transforma o calor por completo em trabalho, tá certo? Ou seja, por menor que seja, sempre há a quantidade de calor que não se transforma em trabalho efetivo. Ponto. Máquinas térmicas. Todo dispositivo que... O que seriam as máquinas térmicas? Desculpa, aqui um pouquinho devagar, né? Todo dispositivo que, operando em ciclos, retira calor de uma fonte quente, realiza trabalho e cede o restante do calor que ele não acontece, que esse dispositivo não consegue aproveitar todo, transformá-lo todo em trabalho. O que acontece com o restante? Ele acaba perdendo, cedendo, tá certo? Para uma fonte fria. Então, basicamente, nós vamos ter a máquina térmica, aí eu vou ter a fonte quente, a fonte fria e o trabalho, tá certo? Porque nós vamos já ver uma imagem que relata justamente como é que funciona esse passo a passo, tá certo? Vamos lá. As máquinas térmicas foram os primeiros dispositivos mecânicos a serem utilizados em larga escala na indústria, por volta do século XVIII. Na forma mais primitiva era usado o aquecimento para transformar a água em vapor, capaz de movimentar um pistão. Inicialmente, as primeiras máquinas térmicas realmente funcionavam desse jeito, tá certo? O aquecimento transformava a água em vapor, esse vapor fazia com que um pistão se movimentasse, que por sua vez movimentava um eixo, tá certo? Que tornava a energia mecânica utilizável para as indústrias da época. Aqui nós temos um exemplo de uma máquina térmica, uma locomotiva, né? Locomotiva essa que, para se locomover na época, precisava de uma fonte de calor, era utilizado na época madeira, carvão, para ser queimado, tá certo? Lá dentro da sala de máquinas era produzido calor através da queima desse material. Esse calor era transformado justamente em energia mecânica, tá certo? Em trabalho, e fazia com que o pistão se movimentasse, tá certo? O pistãozinho que tem aqui. Esse pistão, por sua vez, fazia com que o eixo dessas rodas se movimentasse, fazendo assim com que a roda passasse a girar e a locomotiva a se locomover, tá certo? Tranquilo? Então, o exemplo aqui, o esquema que resume o funcionamento de uma máquina térmica é basicamente esse. Fonte quente é o meu Q1, tá certo? Eu tenho a máquina, eu tenho a fonte fria que é o meu Q2 e o trabalho. Então, para a máquina funcionar, eu preciso da fonte quente, tá certo? Que vai transmitir calor para ela, ela vai receber esse calor e transformar em trabalho, sendo que ela não aproveita na sua totalidade esse calor. Uma parte desse calor é desperdiçado, né? É cedido, é perdido, é justamente a minha fonte fria, o meu Q2. E para resumir, a fonte quente são sistemas que realizam a conversão de calor ou energia térmica em trabalho. Esse trabalho é utilizado, tá certo? Em forma de energia para fazer com que a máquina passe a se locomover, no caso da locomotiva, e outros tipos de máquinas, no caso navios, a vapor, enfim, fazer com que essas máquinas térmicas elas passem a funcionar. E a fonte fria é justamente o que é desperdiçado nesse processo, tá certo? Pessoal, o Q1 aqui é o seguinte, a minha fonte quente vai ser justamente a junção da fonte fria, tá certo? Mais o trabalho que a máquina realiza. E o meu trabalho, por sua vez, vai ser igual a soma, aliás, a diferença, o trabalho vai ser a diferença da fonte quente, do meu Q1,
que é transformado em trabalho, tá certo? Menos a fonte fria, que é desperdiçado, que é perdido pela máquina, que não é transformado, essa parte de calor, né, a fonte fria, não é transformado em trabalho, tranquilo? Algumas informações sobre as máquinas térmicas ainda bastante importantes. Com relação ao rendimento, a gente já sabe que nenhuma máquina térmica possui um rendimento na sua totalidade, ou seja, de 100%. É impossível converter em um ciclo todo o calor de trabalho útil, tá certo? Os ciclos não são 100% eficientes, ok? E sempre existem algumas imperfeições devido às irreversibilidades. Existem alguns processos, que no caso do processo de funcionamento de uma máquina térmica, em alguns momentos vai existir imperfeições no funcionamento dessas máquinas. É justamente devido a isso que ela não tem um rendimento 100%, tá certo? Ela não consegue transformar todo o calor recebido em trabalho. E como não dá para voltar atrás, porque é um fenômeno natural, ou seja, é irreversível, por isso nós temos essa observação. Sempre existem algumas imperfeições devido às irreversibilidades. E com relação ao desperdício de energia, toda máquina térmica ela deve desperdiçar alguma energia, transferindo uma parte dessa energia, ou seja, uma parte desse calor que é transformado em energia, que faz com que a máquina realize trabalho. O que acontece? Ela desperdiça uma parte dessa energia, transferindo uma parte desse calor, dessa energia perdida, tá certo? Para um reservatório de baixa temperatura, a fim de completar o ciclo, mesmo sob condições ideais. A gente vai já ver como é que acontece isso aqui. Para finalizar essa parte aqui sobre as características das máquinas térmicas. Eles recebem, aliás, né, calor de uma fonte a alta temperatura, tá certo? A máquina térmica, para iniciar seu funcionamento, inicialmente ela tem que receber calor de uma fonte, que é o meu Q1, né? Tá certo? E aí nós temos alguns exemplos de fontes, no caso energia solar, forno a óleo, reator nuclear e etc. Por sua vez, elas convertem parte desse calor, né, originado dessas fontes, em trabalho. E aí elas começam a funcionar, justamente girando, né, em eixo, tá certo? E, por sua vez, durante todo esse processo, uma parte desse calor não é aproveitado. Por isso nós temos aqui, rejeitam o calor remanescente, aquele que sobrou, em um sumidouro de calor, tá certo? A temperaturas baixas. Esse calor que é rejeitado, muitas vezes é desperdiçado, né? É jogado na própria atmosfera ou em rios e etc. E elas operam em ciclos. Nós temos aí alguns exemplos: o barco a vapor, motor a gasolina, turbinas a querosene e usina termonuclear. Tá certo? Um exemplo bem clássico do barco a vapor, vou ter aqui a sala de máquinas. Não sei se vocês lembram daquele filme Titanic. Tem uma parte lá do filme que o comandante, né, lá do navio, ele pede para aumentar a velocidade. Ele liga lá para a sala de máquinas e diz: vamos lá, máquinas a todo vapor. Aliás, velocidade máxima. Aí pede para que os homens responsáveis pela sala de máquinas eles comecem a jogar mais madeira ou algum material que eles utilizam para a queima desse material, para gerar, aliás, mais calor e, consequentemente, né, na geração dessa quantidade maior desse calor, vai fazer com que a máquina realizasse mais trabalho, no caso, o barco a vapor, e aí, consequentemente, ele ia passar a ter uma velocidade maior. Tranquilo? Passando adiante. Agora essa parte aqui é interessante, essa imagenzinha aqui, tá certo? Aqui mostra, de fato, como é que acontece como é que funciona, tá certo? Uma máquina térmica. Aqui mostra como é que acontece o funcionamento de uma máquina térmica. A gente já viu que nós vamos ter a fonte quente, a fonte fria, né, o meu Q1 e o Q2, tá certo? E o trabalho realizado por essa máquina térmica, tranquilo? Então, nós temos aqui a fonte quente, vai ser justamente essa aqui de baixo, meu Q1. Aqui nós temos uma caldeira, a água que está dentro dessa caldeira está sendo aquecida por essa fonte quente, corresponde, aliás, ao aquecimento da água em uma caldeira, fazendo vaporizar. Essa água está sendo aquecida, consequentemente vai produzir vapor, que vai passar por essa extremidade e vai fazer com que o êmbolo aqui desse recipiente comece a se movimentar.
Aí, justamente o que vai acontecer? O trabalho realizado, porque corresponde justamente ao movimento do pistão. A partir do momento que essa água começa a se vaporizar, o que vai acontecer? Vai acontecer que o movimento do êmbolo, tá certo? Que vai fazer com que esse pistão comece a se mover. Então, corresponde ao movimento do pistão para cima, devido à expansão do vapor da água. A água vai começar a esquentar e vai acontecer uma expansão, tá certo? De baixo para cima, aqui no caso, evidentemente, vai fazer com que esse pistão se locomova e por si só vai dar origem a esse movimento aí dessa máquina térmica. No decorrer de tudo isso, como a gente já viu, nenhuma máquina térmica possui um rendimento 100%. Uma parte do calor é desperdiçado. É justamente o meu Q2, ó. Vem aqui, ó. Então, com a abertura da válvula, tá certo? A válvula foi aberta. Com a abertura da válvula, a água fria, tá certo? Que ficou logo mais aqui abaixo, é liberada dentro do cilindro, tá certo? Dentro do cilindro, fazendo o vapor condensar, fazendo o vapor esfriar, tá certo? É basicamente o funcionamento da máquina térmica desse jeito. E para encerrar a questão do rendimento da máquina térmica. Pessoal, essa questão do rendimento, é uma questãozinha lá na lista de exercícios, se resume nessa forma aqui. O rendimento de uma máquina térmica, a gente já sabe que ele jamais vai ser 100%. E como é que eu calculo o percentual do rendimento? O rendimento de uma máquina térmica é definido pelo percentual de calor que é transformado em trabalho. Então, basta eu pegar o trabalho realizado por aquela máquina e dividir pelo meu Q1, que é a minha fonte quente nesse caso, não é isso? Ok? Então, a gente encerra essa parte aqui, a parte introdutória, a parte teórica, né? E nós vamos, no próximo vídeo, ver a resolução das questões da atividade da aula passada, certo? Forte abraço a todos.